tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista e aqui começa o PodCop 30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável. E a gente vai discutir, em uma série de 20 programas, a importância dos temas que serão levantados neste ano na COP, que será pela primeira vez no Brasil. E nós traremos aqui os mais renomados especialistas do país para discutir todos os assuntos que estarão sendo tratados em Belém neste ano. Então eu já vou pedir para você deixar aqui a sua curtida e se inscrever no nosso canal. Assim você já vai recebendo os próximos episódios e não perde nada. Bom, ao meu lado está o jornalista, o também jornalista Ricardo Voltolini, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros em sustentabilidade no Brasil. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Hoje o nosso assunto é mercado de carbono. E quem nós trouxemos para falar sobre o mercado de carbono é a Carla Leal. A Carla Leal é doutora em finanças, com foco em ESG e mudanças climáticas. Ela atuou como CRO na Ambipar ESG e em várias outras posições executivas. A Carla também é membro do Women Corporate Directors, WCD, e da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite. Seja muito bem-vinda, Carla. Vamos falar hoje de mercado de carbono. Mercado de carbono, para quem acompanha o noticiário diário, principalmente agora, recentemente, que foi aprovado um PL do mercado de carbono, fala-se muito sobre mercado de carbono, mas o que será que é esse mercado de carbono? Vende-se carbono? Compra carbono? Onde é que está esse carbono para comprar e vender? Então, vamos começar do começo, Carla? Vamos entender um pouquinho o que é mercado de carbono. Conta para gente. Bom, Mariana, vamos lá. Para a gente entender exatamente o que é mercado de carbono, é importante a gente entender o contexto das mudanças climáticas e o que isso significa, né? Então, a atividade humana vem fazendo com que a gente emita gases de efeito estufa em volumes absurdos, né? Então, em função de tudo aquilo que a gente faz da vida. Então, a gente vai, por exemplo, usar um transporte, um carro, etc., ou a gente, por exemplo, para a gente se alimentar, o que acontece, né? A nossa comida, ela é produzida usando fertilizante, depois ela é transportada por um veículo que emite gases de efeito estufa, daí depois isso é embalado numa embalagem plástica, e isso é refrigerado, enfim, todas essas atividades. E quando a gente consome o alimento e joga fora também, né? O lixo também gera emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo que a gente puder imaginar, a gente está usando IA consome pra caramba energia nos data centers e tudo mais. A gente acha que é silencioso, né? E não Exatamente, é, imagina. Mas tudo isso consome um volume enorme de energia. Então, com isso, né, todas as atividades humanas ou as atividades antrópicas, elas contribuem muito para a gente gerar esses gases de efeito estufa. Então, só para ter uma ideia, o ano passado a gente emitiu 57 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera. Caramba. E aí, qual que é o grande problema, né? A gente acompanha nos noticiários a inundação no Rio Grande do Sul, a queimada na Amazônia, tantos vulcões, furacões, né? Todos esses desastres climáticos, e a gente precisa dar um jeito de resolver este problema. Né? Então, como que a gente faz para resolver um problema tão crítico? Porque as pessoas não podem deixar de se alimentar, não podem deixar de comer, não podem de se transportar, etc. Não pode deixar de emitir carbono. Exatamente. Né? Então, assim, a gente ainda é privilegiado, a gente vive num país que a gente não precisa de aquecimento para sobreviver ao inverno, né? Mas tem gente que precisa desse aquecimento das suas casas, etc. Então, contextualizando, a gente vive num mundo de 193 países com 8 bilhões de habitantes e todo mundo precisa sobreviver e para isso tem as suas emissões. Então, como que eu faço para todo mundo chegar num acordo, né, para reduzir as emissões? Então, todo mundo precisa fazer um pouco, cada um, não é responsabilidade de uma pessoa. Então, como que a gente faz para um problema global, para o qual todas as pessoas contribuem, reduzir? Então, o mercado de carbono, ele surgiu como uma solução econômica para a gente resolver essa questão. Então,
o que aconteceu, né? Então, vou fazer uma retrospectiva rápida histórica. Em 1992, a gente teve a Rio 92, que também foi um evento super importante, e que se começou, então, a ONU criou esse mecanismo dos países se juntarem para discutir esse problema das mudanças climáticas. E aí, todos os anos, essa cúpula da ONU se reúne que são as COPs, para, então, discutir como a gente avança nessa agenda. Então, feita essa breve contextualização, o mercado de carbono, então, assim, todos os países, eles se comprometem a reduzir as suas próprias emissões. E aí, isso teve, né, algumas fases. Então, na COP3 foi a primeira tentativa com o protocolo de Kyoto, e agora a gente teve mais recentemente, né, na COP21, o Acordo de Paris, e os países então se comprometeram a reduzir suas emissões. Então, como que eu implemento isso no país? Tá bom, o país foi lá, se comprometeu, eu tenho que reduzir minhas emissões. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um mercado de carbono. Né? Então, o mercado de carbono, esses mercados, e aí vou falar um pouquinho mais para frente sobre os tipos de mercado, mas é um mercado que, basicamente, o governo daquele local, daquele país, ele estabelece, olha, eu preciso ir reduzindo ao longo dos anos. Limites, né? Exato. Que tem a ver com as chamadas NDCs, as contribuições que o país se compromete perante a ONU, né? Isso, perfeito, Ricardo. As NDCs, então, para quem não está acostumado com essas linguagens, né, são as contribuições nacionalmente determinadas. Então, cada país se compromete com um objetivo, com uma meta de redução até um determinado período. Olha, eu vou reduzir X% até 2030, né? E o objetivo global dessas metas é chegar em 2005 sendo net zero. Né? Então, todo mundo... o net zero significa o seguinte: o mesmo tanto que a gente emitir é o mesmo tanto que a gente vai capturar. É isso. No mundo. A soma vira zero. A soma vira emito zero. X, capturo X, net zero, emito zero. Só que a gente está numa trajetória que é super crescente. Então, como que a gente faz para interromper? Esse é o desafio. Então, quando a gente fala de mercado regulado, e que o Ricardo coloca muito bem essa questão do limite, a gente estabelece o que a gente chama de cap, né? Que é esse limite. Então, os governos estabelecem esse limite, com o tempo esse limite vai caindo. Então, esse ano pode emitir X milhões de toneladas, o próximo ano isso aqui vai caindo. Né? Então, isso é uma das formas, né? Mas é o mercado mais comum, que é o mercado regulado, que é o que a gente vai ter pela frente. Tem uma lógica bem de mercado, né? Que assim, eu emito mais, eu pago mais. Isso. Eu emito menos, eu pago menos. Assim, o carbono acaba tendo um preço, né? Então, se eu reduzir as minhas emissões, provavelmente eu seja credor de crédito de carbono. Quem emite mais vai ter que pagar, vai ser devedor. Então, cria-se um mercado mesmo, um jogo em que é interessante para a empresa, quando ela emite muito, reduzir essas emissões, não é isso? Exato. Na realidade, existem setores que têm vamos dizer, um pouco mais simples de fazer essa redução e outros setores que são mais difíceis. Né? Esses daqui são chamados hard to abate. Mineradoras, imagina. Agros, agro de uma geral, pecuária, né? Exato. O que eu costumo dar de exemplo desse hard to abate é justamente a pecuária, né? Porque o que faz as emissões da pecuária serem altas é justamente o processo de ruminação do gado. E como que você faz para mudar a biologia, né? Não é tão simples. Não é tão simples e nem sei se é desejável. É verdade. Enfim, então tem outros setores que existem tecnologias que são mais disponíveis. Então, quando você estabelece um mecanismo de mercado, o objetivo é justamente começar
Porque, assim, a gente precisa resolver rápido o problema. Não é que a gente precisa resolver o problema. Porque A gente urgência, precisa... Exato, a gente precisa resolver A rápido. gente não tem mais tempo, né? Então, assim, gente, vamos começar pelas tecnologias que estão mais disponíveis, né? Então, quando você estabelece esses mecanismos de cap and trade, você estabelece esse limite, aquele que ficar abaixo do limite, ele vende esse excedente para aquele que não conseguiu abater. Né? Então, com isso... É uma lógica econômica interessante. É interessante. Como ferramenta, ela é interessante e ela funciona quando bem desenvolvida, bem aplicada. Né? Mas ela traz também alguns desafios. Ela é bem interessante, porém... É um desafio importante, acho que eu vou jogar na mesa para a gente falar sobre esse tema, é sempre a crítica que se faz de que antes de compensar ou de buscar a compensação, o desejável é que a empresa, né, emissora, se esforce para reduzir essas emissões, para ela ter uma meta de net zero. Isso. Ainda que essa meta seja complexa, difícil, demorada, mas que ela tenha ações efetivas que vão diminuindo as emissões em diferentes momentos da sua cadeia de produção, não é? Esse é um desafio. Exatamente. Então, assim, essa estratégia... tecnicamente, a gente chama de uma estratégia de mitigação. Né? Então, é a estratégia que as empresas têm que, primeiro, começar fazendo o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa, entendendo qual é o seu volume de emissões, e depois disso, uma vez que você entende, então o que emite? É a minha frota de veículos, é a minha... Onde estão água, é o ar-condicionado, é o meu Exatamente. processo produtivo. Então, eu vejo quais as tecnologias disponíveis para reduzir as emissões e eu vou compensar, eu vou comprar os créditos de carbono daquilo que eu não consegui reduzir. Exatamente. Então, se a empresa não faz nada, se ela só mede, vai lá e compensa, muitas vezes essa empresa é acusada de greenwashing, justamente porque ela não fez toda essa lição de casa de verificar. Mas é um risco, né, quais Carla? são as tecnologias que existem. Eu acho, vamos aproveitar que a expressão apareceu, greenwashing. Define greenwashing para quem está nos ouvindo. Greenwashing, se a gente traduzir, é uma pintura verde. Sim. Né? Então, é aquela empresa que não faz... E diz que faz. Assim, que eu costumo dizer é aquela velho ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ótima definição. Ótima definição. Para quem é das antigas, né? Que conhece esse ditado, mas é uma forma de você... fingir que faz um relatório de sustentação. Discurso grande, prática pequena. E a prática completamente muito diferente, né? Mas a gente está fugindo aqui um pouquinho do nosso, nosso tema de Voltemos de ao mercado de carbono. Ao mercado, mas a gente estava falando, inclusive, do papel das empresas, né? Isso. Então é isso. Quem emite mais e quem emite menos. Isso. E agora a gente tem uma regulamentação para isso no Brasil, né? E é isso que é isso que o noticiário vem discutindo. Inclusive, correu-se muito para aprovar, né, cara, essa regulamentação antes da COP. Eu queria que você dissesse um pouco a importância de ter uma regulação para este mercado de carbono. Por que a gente correu tanto para conseguir aprovar isso antes da COP? Por que o mercado de carbono precisa ser regulado? Tá. Antes de eu falar do mercado regulado, acho que vale a pena eu explicar um pouquinho qual que é a diferença entre o mercado regulado e o mercado voluntário. Né? Então, o mercado regulado é esse que os países têm essa obrigação, então é esse caminho, né, que o Brasil está tomando de estabelecer um mercado regulado e que surgiu, né, dessas reuniões da COP, desses compromissos entre os países. E o grande mercado regulado que a gente tem é na Europa. Só que quando esse mercado foi instituído, primeiro, né, isso foi cercado de muitas polêmicas, né? Então, historicamente, Estados Unidos e a Inglaterra, eles poluíram mais. Por que eu, que estou me industrializando agora, tenho que pagar essa conta do passado? Então, esse imbróglio entre China e Estados Unidos, ele fez com que, assim, a assinatura do protocolo de Kyoto, né,
demorasse muito, né? Então, Kyoto foi em 1997, demorou até 2005 para que isso entrasse em vigor. Então, como estava muito, começaram a surgir iniciativas voluntárias, né? Então, olha, eu não estou lá na Europa, mas eu quero contribuir também para reduzir. Então começaram a surgir os primeiros projetos, né, que na época eram chamados de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo. Então criou-se também um mercado voluntário, e é onde a gente tem os projetos mais importantes atualmente do Brasil, né, que são esses projetos de redução do desmatamento. E por que esse projeto, esses tipos de projetos são muito importantes? Porque quando a gente olha para o inventário de emissões de gases de efeito estufa do Brasil, a nossa maior fonte de emissões é desmatamento. Sim. Então, a gente precisa achar uma forma, né? E esses mercados voluntários, eles propiciaram a criação desses mecanismos para a gente ajudar a preservar. Então, a hora que eu tenho um crédito de carbono, que aquele proprietário daquela terra ele é remunerado para ajudar a manter a floresta de pé, ele tem o dinheiro que ele precisa para monitorar aquela área, né, para fazer o que ele tem que preservar aquela área. Então, existem essas diferenças, né, entre o mercado regulado e o mercado voluntário, onde as empresas transacionam. Então, se a empresa fez o trabalho dela, reduziu as emissões e ela quer compensar essas emissões residuais, geralmente ela compra no mercado voluntário. Tá? E aí, sobre a legislação. A legislação brasileira ela é importante porque ela é baseada em todo o histórico que a gente teve. Então, por exemplo, na Europa, desde que isso começou, de 2005 para cá, eles conseguiram reduzir mais ou menos 47% das emissões daqueles setores. Né? Então, a regulação E é assim, não é que de um dia para o outro, né, o mercado funcionou perfeitamente. Não, foram 4 fases no mercado europeu. E a gente está vendo que e eles começam com alguns setores. Então, aqueles setores de energia, manufaturas, né? Aqueles com maiores emissões, eles entram nas primeiras fases. Sim. E agora, o que está acontecendo na Europa? Né? No ano passado, para cá, se eu não me engano, começou a entrar também navegação e a parte de aviação, que já era antes só dentro da Europa, ela expandiu o escopo. Então, são todas atividades que emitem grandes volumes de gases de efeito estufa. Sim, claro. E a regulação aqui no Brasil, ela também vai seguir um pouco dessa mesma lógica. Né? Então, estabelecer um limite, né? E as empresas que emitem naquele limite serão observadas, né? E terão que fazer um trabalho de redução. Isso, perfeito. Então, a gente vai ter alguns setores que serão abrangidos pela regulação, assim como na Europa. A gente não tem 100% todos os setores, todas as atividades. Não. Aqui no Brasil vai seguir a mesma lógica. A gente, claro, né, deve ter esses setores indústria química, transportes. O agro que resistir um pouco vai ter que também entrar, porque o agro não entrou. Não entrou, mas se a gente entende que pecuária e agro são impactantes emissores, tem que entrar, vai ter que ser considerado. Mas alguma regulação, né? O agro vai ter que entrar. Vai ter que ter, porque... Claro. Na realidade, é assim, o interessante, assim, por que o agro não entrou, né? Primeiro porque são muitas propriedades, né? Então, é difícil você controlar um produtor rural que ele não sabe o que é inventário de gases de efeito estufa, né? Então, uma outra questão são as metodologias para mensuração de emissões de gases de efeito estufa.
Então, essas metodologias, elas ainda têm muita coisa... São diferentes entre São os diferentes. E mesmo não é só o agro, né, Carla? Porque muitas empresas não sabem nem o que é o inventário, como vou fazer esse inventário, de que maneira eu consigo medir. O agro muito mais, como você está colocando. Mas eu acho que isso também a gente pode abrir para a maior parte das empresas no Brasil. Que não as grandes sabem, mas as de médio e pequeno porte. Claro, assim, existem as metodologias, né, Sim, que sim. são... A Embrapa tem trabalhado no sentido Isso. de compreender uma metodologia que seria aceita universalmente, globalmente. É Não que dá isso- para ter regra aqui diferente da regra lá fora. É que depende muito do tipo de cultura, É verdade, né, é verdade. de muitos fatores, então... Quando você acredita que a gente, pelo andar da carruagem, o mercado regulado de carbono vai estar efetivamente funcionando? Tem um período aí para ele ser construído, né? Organizado. São 5 fases, né? Então a gente, na primeira fase que foi aprovada o ano passado, termina a primeira fase esse ano, mas pode ser prorrogada por mais um ano, que agora vem a fase da regulamentação, que aí a gente vai saber efetivamente resolver todas essas dúvidas que ainda existem na lei. Então, quais são os setores regulados? Né? Porque, assim, nossas maiores emissões são, primeiro, desmatamento, segundo, o agro, e daí depois vem todas as outras. Então, essas outras é que vão estar aqui. E uma das críticas que teve foi justamente isso. Tá bom, mas nosso mercado de carbono vai abranger quanto das emissões do Brasil? Vai abranger, sei lá, entre 20% e 30%. Mas tá bom, mas na Europa é 45%, se eu não estou enganada. Então, e aí... Mas voltando às fases, então agora a gente está na fase que vem essa regulamentação que vai falar, tá bom, então quais são os setores? Falaram, tá bom, então quem tem acima de 10 mil toneladas por ano, acima de 25 mil toneladas, tem responsabilidades e tal, mas é por CNPJ ou é por instalação? Tem umas brechas. Tem várias brechas, né? Precisa de entendimento comum, né, para funcionar. E a gente está nessa fase agora, né? Então, que pode ser no final desse ano ou pode ser prorrogável por mais um ano. E aí depois vem uma fase para as empresas se adaptarem e depois vem uma fase de teste que também está previsto para durar mais ou menos um ano. E depois disso vem a fase da implementação em si. Da compra e venda. Então, para te responder aqui... 4 anos. o previsto é uns 5 anos. Então, mais ou menos até 2029, considerando que já está passando o tempo, mais ou menos até 2029. O que, é claro, está muito perto do dia que a gente deveria estar com o problema resolvido. Não é? Pois é. Não tentando começar a resolver. Exatamente. Quanto você imagina, estimativa, não precisa ser um valor preciso, de ingresso de recursos via mercado de carbono a gente pode ter? Considerando aí que abranja 30%, 40% das nossas emissões. Ricardo, assim, eu tenho uma conta difícil. É uma conta difícil, assim, né? Mas é tem um mecanismo estudos... importante de financiamento, você acredita? É um mecanismo importante, né? A gente vê... Deixa eu ver se aqui eu tenho algumas colinhas aqui para falar, né? dos mercados globais aqui, não sei em que... Eu tenho as minhas colas também. Esses números dão uma dimensão do tamanho deste mercado e de como ele pode ajudar a resolver, né? A gente está aqui, olha, no... eu tinha trazido um numerinho aqui, ó. O ano passado, em 2023, no mercado europeu foram... Por isso que eu trago a cola, viu, gente? Eu me separo da minha também. No mercado europeu foram 523 milhões de allowances, que são essas permissões. Sim. E isso fez com que gerasse um volume de 44 bilhões de euros. Né? Não é desprezível o valor, né? Não é. Ajuda, o valor... É um recurso que ajuda a financiar a transição para uma economia de baixo carbono, sem dúvida. Exatamente. Né? Não dá para desprezar,
o que pode vir, né, como ferramenta de financiamento climático do mercado de carbono, sem dúvida. Essa é uma grande questão, né, Ricardo? Por que tanto se discute essa questão do financiamento climático, né? Então, assim, expliquei que o mercado de carbono, você compra essas permissões, né, e tá bom, mas o que o governo faz com esse dinheiro? Então, o governo, ele pega esse dinheiro, os governos, né, os governos dos países, e eles vão decidir aonde que eles precisam investir esse dinheiro arrecadado para resolver o problema, porque cada país é um desafio diferente. Então, um é a base de carvão, o outro... No mercado regulado, então, o governo tem um papel importante. Ele que faz a gestão do processo e dos recursos também, dos fundos que vão ser investidos. Né? Então, na Europa, por exemplo, esses fundos eles ajudam a subsidiar países mais pobres da Europa e que não têm os recursos suficientes para fazer os investimentos na sua infraestrutura. Emendando aqui, tem uma dúvida aqui do pessoal, dos alunos da FAAP, que é justamente isso. Quem que vai cuidar desse cirquinho? Quem cuida desse quadrado, né? Quem cuida da regulação? Quem está olhando para isso? Isso é uma dúvida aqui da turma. Isso, uma das coisas alunos. Que essa legislação que já foi aprovada estabelece é isso, né? Quem que é o órgão gestor aqui no Brasil que vai fazer a gestão desses recursos? E aí é um comitê de vários ministérios, enfim, né? Mas tem uma autoridade, né, criada para isso. Existe uma autoridade ao governo, nacional. Né, que tenha credibilidade pública. Né? Exato. E assim, existe uma questão que aqui a gente está olhando cada país para o seu quadrado, cada país para o seu mapa. Mas a grande questão, né, dessas do financiamento é como que eu faço para esses recursos serem utilizados da maneira apropriada e justa. Claro. Né? Então, quando a gente fala desses diferentes mercados, e por isso que o Acordo de Paris é tão importante, né? Então essas regulamentações também do Mercado de Paris, elas trazem o que a gente chama de interoperabilidade entre os mercados, para garantir que os recursos eles sejam, primeiro, né, que cada país cumpra as suas obrigações e que esses mercados viabilizem transações conversem entre eles. Então, por exemplo, se o desmatamento ele não é um tipo de mecanismo aceito no mercado regulado, mas ele é aceito no mercado voluntário, como que eu faço para que estes créditos de carbono eles entrem nesse mercado global de carbono na conta? Mas não só entrem, como evitar que eu vou contabilizar que eu reduzi meu desmatamento, eu reduzi minhas emissões aqui, mas eu não vou vender esse mesmo crédito na Europa e ganhar 2 vezes e contabilizar, roubar na conta. Muito bem lembrado. Isso que pode ter um roubozinho na conta. Exato. Olha só, sempre tem um jeito, uma saída, né? Isso, então por isso que o pessoal comenta muito, né, sobre o artigo 6.4, né, do Acordo de Paris, porque diz justamente isso, né? Então, como que a gente estabelece esses mecanismos para garantir que a gente tenha uma arquitetura de mercados global que seja justa, que seja que leve ao resultado que a gente precise, sem que tenha fraudes, né? Porque a gente aqui nem falou das fraudes e dos problemas e tudo mais. Mas... Que também acontece. Você acredita que esse será um dos grandes temas da COP30? Financiamento, certamente, mas mercado de carbono dentro da discussão de financiamento terá força? Também não é uma pergunta tão fácil, mas sim, o que a gente vê é
os diferentes países implementando diferentes mecanismos. Sim. Então, a gente falou muito de mercados de carbono, mas tem países que optam pela taxação. E aí é muito mais direto, né? Então, eu vou lá, cobro um imposto, o governo pega aquele dinheiro e investe num projeto X. Uhum. Então, a forma, né, e as opções que os países optam por isso influencia, sim. Então, o mercado, ele favorece essa transação de capitais entre o mundo, né? Então, sim, sem dúvida, é um importante mecanismo. Eu acho que vai ter uns bons debates na COP30 sobre isso. Com certeza. Acho que vai ser um dos highlights da COP30. Com isso, a gente encerra esse episódio de hoje. Eu quero só fazer uma menção de tudo que a Carla falou, muitas coisas importantes. Algo que me chamou muita atenção é que a gente deve ficar atento como os recursos do mercado de carbono serão utilizados de forma justa. Sim. Então, fiquemos com esse dever de casa na cabeça. Quero agradecer a presença da Carla. Ricardo, muito obrigada e esperamos por vocês no próximo episódio. Até o próximo.